Esse foi o hino da nossa organização Mensageiras do Rei. E a organização Mensageiras do Rei é uma organização missionária para meninas de 9 a 16 anos, né? Nessa organização, nós ensinamos as meninas a palavra de Deus, ensinamos ela a amar Jesus, a amar a sua igreja, a amar missões. Então, elas têm que aprender sobre a Bíblia, aprender sobre a história de missões, como a palavra de Deus chegou até nós, né, aqui também na Amazônia. Elas têm uma que a gente chama de aventura real, é um sistema de etapas, né, que no sábado passado elas reconheceram no Congresso da União Feminina do Tapajós, mas isso normalmente a gente faz na igreja, por isso eu não poderia deixar de fazer isso só lá, que foi lá na Igreja Bela Vista, sem passar para os irmãos o trabalho que a gente tem feito, né? E por esse motivo a gente vai fazer também esse momento de reconhecimento de etapas das meninas aqui, que passaram algumas da primeira para a segunda etapa e outras que concluíram também a primeira etapa, né? Mas, para elas reconhecerem, né, elas têm que responder, assim como no batismo a gente responde algumas perguntinhas diante da igreja, a gente também tem que responder diante da nossa igreja. As meninas que estão com a bandeira podem colocar ali, ó. Vão ter que responder para ser reconhecidas, né? Então, eu vou começar pela Lana, que é a nossa mensageira, a nossa vice-presidente, né? Nossa mensageira vice-presidente, isso mesmo. Então, Lana, você aprendeu sobre o plano de salvação, não foi, Lana? Então, fala para a igreja sobre o plano de salvação. Isso. O plano de salvação, para nós que somos filhos de Deus, é baseado em versículos da Bíblia, na palavra do Senhor. O primeiro, todos nós somos pecadores, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lá em Salmos 3:23. Segundo, porque o salário do pecado é a morte, porque todos pecaram, porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Lá em Salmos 3. Eu passei minha vida. Perdão, igreja. Em Romanos 6:23. Aí Elas estão nervosas. Aí o terceiro, Deus ama o pecador. Amém? Deus ama o pecador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3:16. E o último, porque Jesus Cristo, Ele é o nosso único e verdadeiro Salvador. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Aí o segundo. Amém. Agora eu quero também, para elas passarem a etapa, elas precisam ler algumas biografias. E aí eu quero que você fale de uma biografia que você leu, para concluir a segunda etapa, e o que você aprendeu com ela. Fala para a igreja. Eu achei muito importante a biografia do jovem Sente-se, que é o de... Ai, meu Deus, calma. O de Guilherme Carey. O de Guilherme Carey, que ele foi o pai das missões modernas. E o jovem Sentem-se para a igreja é
o título do livro, mas é algo muito marcante nessa história, porque durante a trajetória de vida de Guilherme Carey, ele tinha muita vontade de ser missionário, de fazer missões nacionais mundiais. E com isso ele propôs uma ideia para a igreja em uma determinada reunião. Só que quando ele levantou a mão para falar da sua ideia sobre as missões que deveriam ser feitas para todo mundo, infelizmente um senhor que era conselheiro daquela reunião mandou ele se sentar, porque aquele senhor não achava que aquilo era útil, que aquilo era algo que serviria de algo, mas eu aprendi muito porque missões, ele tem um significado muito importante na nossa vida cristã e principalmente na nossa organização, na nossa igreja, porque esse é o plano de Deus na nossa vida como crente. Amém? Amém. Por último, a última pergunta. A nossa organização, Mensageiros do Rei, ela é vinculada à MCM, né? E também a uma outra organização. Qual é que vocês aprenderam durante essa segunda etapa? Porque a MCM, ela cuida das organizações menores, que são as futuras congregações. No caso, seria o amigo de missões. Não, é assim, ó. Ela é vinculada à MCM, que por sua vez é vinculada a uma outra. Qual é? A UFMBB. Que significa? União Feminina Missionária do Brasil. Brasileira. Isso, amém. Agora eu vou perguntar para Manoele. Tá? A Manoele também cumpriu a segunda etapa, né? A Manoele vai falar para mim o que deve fazer o pecador para alcançar a salvação. O primeiro versículo está em Atos 2, 9a. O primeiro versículo está em Atos 2, 9a e fala sobre arrepender-se dos seus pecados. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para que seus pecados sejam apagados. O segundo está em Efésios 2, 8a e fala sobre ter fé em Cristo Jesus e ele fala pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O terceiro é Mateus 10, 32, que fala sobre confessar seus pecados. Se confessarem, eu não sei fazer o verbo, se confessares diante dos homens, então eu confessarei diante de meu Pai que estás no céu. E o quarto está em 1 João 5,12, que fala sobre que se aceitar Jesus Cristo como o Salvador, terás vida eterna. Quem tem o Filho tem o Pai, tem a vida. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém. Manoele, também você leu outra biografia, né? Você leu além do Jovem Sente-se, você leu outra biografia. Qual foi? Fala para a igreja. E por que você achou ela importante? A biografia O Gigante que Dorme, que fala sobre William Buck Bagby e sua esposa Anna Luther, que saíram de seu país para vir ao Brasil, e que William achava que o Brasil era muito grande, e quando ele olhou para o Pão de Açúcar, né, que ele estava no Rio de Janeiro, que ele olhou, ele dizia que o Brasil era muito grande, tanto em minério, exportações, essas coisas, muito grande, só que ele dormia muito espiritualmente e que o Brasil precisava acordar, por isso o gigante que dorme. E eu acho importante que a gente aprender com o William, que nós precisamos de vez em quando acordar, né, da nossa frieza espiritual, às vezes, né. E é isso. Amém. Agora a Valentina.
A Valentina, ela está cumprindo a primeira etapa. E eu vou perguntar para a Valentina se ela aprendeu sobre o nosso emblema. Descreva para nós o nosso emblema. O nosso emblema é esse que está aqui. A MR significa mensageira real, mensageira do rei e mensagem real. A parte verde significa o mundo que precisa ser alcançado para Cristo. A parte amarela representa a luz de Cristo. O verde da estrela representa o crescimento cristão. O branco, a pureza e a MR. O contorno verde da estrela. O contorno verde da estrela representa o crescimento cristão Da mensageira. da mensageira. As 5 pontas da estrela representam os 5 ideais. Amém. Ariel, vou perguntar para você se você sabe falar. Ariel também está cumprindo a primeira etapa. Se você sabe me dizer quais são os 5 ideais. Primeiro ideal: viverei em Cristo pela oração. Segundo ideal: crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Terceiro ideal: reconhecerei a minha mordomia. Quarto ideal: enfeitar-me-ei com boas obras. E quinto ideal: aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Amém. Melissa, qual foi a biografia que nós lemos na primeira etapa? Fale um pouco sobre ela. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isso. O que tem a ver o nome da biografia? De uma menina chamada Mirilu, que foi a primeira mensageira do rei e que ela passou por tempos muito difíceis e ela nunca se deixou cair. A Minilu foi a nossa pioneira, quem organizou, A né? primeira MR. Quem fundou a organização Mensageiros do Rei aqui no Brasil. Amém? Emily também, cumprindo a primeira etapa. Fala para nós o que significa as cores do emblema. Branco significa a pureza, amarelo significa a luz de Cristo e verde significa o crescimento cristão. Amém. Amém, igreja? Amém. Então, eu vou chamar aqui as mães, que são aquelas maiores incentivadoras, as mães, as avós, para entregar o certificado para elas, tá bom? E aí a gente vai encerrar esse momento. E depois eu vou pedir para o pastor vir fazer uma oração pelas mensageiras. A mãe da Lana Renata Brito Lima. A mãe da Manoele Monalissa Mendes da Silva Rotoli. Cadê? Pela Valentina, vou chamar o pai. Valentina Saraiva Machado. Que também, os pais também incentivam, né? Estão nos apoiando. A mãe dela não está aqui, vou chamar o pai. Vou chamar o pai da Ariel também. Ariel Cordeiro Pinto. Vou chamar a avó da Melissa, Aparecida Mendes da Silva Rotoli. E vou chamar a avó, a bisa, né? A bisavó da Emily Vitória Nunes Pinheiro. Dá para a avó. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus? Que maravilhoso é a gente poder ver essas crianças sendo
encaminhadas para que assim conheçam o valor espiritual, o valor de Jesus em suas vidas, para que possam assim ter tudo aquilo de bom, perfeito e agradável que vem da parte do Senhor. Que Deus abençoe cada uma dessas crianças, que cresçam e que venham frutificar, para que outras crianças venham também fazer parte dessa organização Mensageiras do Rei, como também tem dos homens, tá? Embaixadores do Rei. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos pelas tuas maravilhas, pelo teu cuidado e favor. Somos gratos, ó Pai, por essas meninas que estão aqui, Senhor, mensageiras do Rei, que têm aprendido de Ti, nas Tuas palavras, ó Pai, e reconhecido o grande valor que é, Senhor, estar no Teu caminho, para que assim cumpra, Pai, a missão que o Senhor nos deixou, que é de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te peço, Pai, que abençoe as líderes dessa organização, no nome de Jesus, a partir da União Feminina, Mensageiras e MCM e as demais organizações, ó Pai, para que essa organização se mantenha, mas cresça, no nome de Jesus, e nós possamos nos alegrar, tendo momentos como esse aqui, Senhor, e vendo os frutos aqui, Senhor, sendo colhidos diante do trabalho que foi feito. Abençoa, Pai, no nome de Jesus, as nossas crianças, abençoa os líderes, abençoa, Pai, o nosso viver. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Gente, que